Olá, turma dos mistérios! Tudo bem com vocês, meus queridos e minhas queridas? Vocês sabiam que, assim como outros contos de fadas, A Bela e a Fera é um conto bem antigo, um dos mais antigos, diga-se de passagem, e que ao longo do tempo foram surgindo diferentes versões adaptadas a determinadas culturas e épocas. Mas o tema central em si é basicamente o mesmo para todas as versões, ou seja, é um dos poucos contos que não foi tão distorcido ao longo dos tempos, como aconteceu nos contos da Chapeuzinho Vermelho e da Bela Adormecida, entre outros contos. Entretanto, vocês sabiam que o conto da Bela e a Fera é baseado em uma história real? Hoje eu vou contar para vocês essas duas histórias fantásticas. Então preparem-se e deixem um like neste vídeo. E claro, venham comigo, porque vou levá-los para um fantástico mundo de mistérios e curiosidades. Eu sou o Johnny e sejam todos bem-vindos ao canal Mysterium TV. Episódio de hoje: A Bela e a Fera, o verdadeiro conto e a história real. As primeiras versões da história eram contadas de pais para filhos nos antigos vilarejos, há muito tempo atrás, que retratava a história entre uma linda jovem e uma fera, cuja sua aparência seria o resultado de uma maldição por ela ter seduzido uma pequena órfã. Sim, é isso mesmo que vocês estão pensando, mas não vou nem entrar em detalhes. A maldição é quebrada graças ao amor e ao perdão de uma linda jovem chamada Bela. Quando isso acontece, a fera volta a ser um homem. E apesar do conto ser antigo, ele ainda passa uma mensagem que muitas pessoas admiram. O amor não é feito apenas da beleza exterior, mas também pelo amor intrínseco, como a personalidade e o caráter das pessoas, e sobre o perdão. A origem para este tema pesado é que as antigas histórias eram contadas para as crianças com a intenção delas se protegerem das ciladas e perigo que espreitavam o mundo antigo. Se hoje as coisas são feias, imagina antigamente. Bem, turma, sem mais delongas, vamos ao conto. O verdadeiro conto da Bela e a Fera. Era uma vez uma família abastada que vivia tranquilamente. Desta família participavam um pai mercador que perdeu a esposa ainda muito jovem e suas 3 filhas. As 2 mais velhas se sustentavam de luxo, lindos vestidos e eram egoístas e invejosas, enquanto a mais nova era simples e graciosa. Era tão bonita que seu nome era Bela. Eles viviam em uma vida tranquila, sem preocupações. Isto até o dia em que este pai de família acaba perdendo toda a sua fortuna. Sem dinheiro, a família teve que se mudar para um pequeno chalé e se acostumar com um novo estilo de vida extremamente simples, o que afetou diretamente as irmãs de Bela. Elas viviam repletas de frustrações e descontavam na pobre e inocente irmã caçula. Certo dia, o pai delas foi avisado de uma grande oportunidade de negócios em uma grande cidade vizinha, e para lá ele foi. Mas antes, prometeu às suas filhas que, se tudo desse certo, ele lhes traria bons presentes. As irmãs mais velhas pediram vestidos caros e enfeites extravagantes, mas Bela pediu apenas a mais linda rosa que ele encontrasse no caminho. E assim partiu o mercador, ansioso por novas oportunidades de riqueza. Depois de negócios bem-sucedidos, o pai de família voltava para casa quando foi atingido por uma grande tempestade. Desesperado e em busca de abrigo, ele acaba entrando em um estranho castelo. Lá, ele passou a noite e se alimentou.
e como o castelo era mágico, lhe forneceu tudo de bom grado. Porém, o real anfitrião do local sequer foi consultado. No outro dia, quando a tempestade se dissipou, ele simplesmente foi embora. E ao se encaminhar ao portão, o homem avistou um lindíssimo campo de rosas e imediatamente lembrou-se de sua doce e amada filha, a Bela. Assim ele decide colher uma rosa conforme lhe foi pedido, mas neste momento uma fera surge enfurecida, completamente furiosa por todo o abuso daquele homem estranho. Apavorado, o pai pergunta o que pode fazer para ser desculpado e recebe uma resposta infeliz. Para sobreviver, ele teria que trazer uma de suas filhas para viver com a terrível fera. Ao chegar em casa, o homem contou às suas filhas sobre a terrível situação em que ele se envolveu, e Bela imediatamente foi invadida por um sentimento de culpa, já que era ela quem havia pedido a rosa. Assim, ela se prontifica a ir até a fera para enfrentar a morte, pois ela imaginava que seria devorada. Ao chegar lá, ela se surpreende, pois a fera trata como uma verdadeira princesa, fazendo assim todas as suas vontades. Além disso, constantemente ele pede Bela em casamento, mas todos os pedidos foram gentilmente recusados. A fera conta a Bela como ele se transformou em um monstro, mas no fim do vídeo eu vou falar mais sobre isso. Depois de algum tempo, Bela pediu para visitar sua família, pois estava morrendo de saudades, e a fera não gostou nada desse pedido, turma. Porém, ele o concedeu assim mesmo. Mas é claro, mediante a promessa de que a jovem voltaria em uma semana, e que para voltar, bastava colocar o seu anel sobre a mesa. Claro, era um anel mágico. Ao chegar em casa, toda linda e bem vestida, suas irmãs morreram de inveja e fizeram tudo o que puderam para prolongar o máximo a visita de Bela. O objetivo delas era que a demora enfurecesse a fera, e assim que ela devorasse a princesa de raiva quando ela voltasse. Depois de várias semanas fora, Bela teve um pesadelo, onde a fera estava caída no jardim, quase morrendo. Quando ela acordou muito assustada, correu para colocar o anel sobre a mesa e voltar para o castelo. Ao chegar, ela percebeu que o seu sonho era verdade. Desde que se passou a primeira semana, a fera parou de se alimentar. Tinha medo de que Bela jamais voltasse e a fera já estava quase morrendo. Mas naquele instante, a jovem percebeu o quanto amava aquela ríspida fera e finalmente aceitou seu pedido de casamento. Quando disse sim, a fera se transformou em um lindo príncipe e eles se casaram, turma. E as irmãs foram amaldiçoadas e transformadas em estátuas até que reconheçam os seus defeitos. Curiosidades. Em muitas versões da história, a besta nunca é descrita. Sua aparência é deixada para ser imaginada pelo leitor. No desenho da Disney, a fera era um ser peludo e com chifres, mas tinha um rosto bem meigo. No entanto, em uma versão antiga, a besta é descrita como uma serpente gigante. Talvez seria uma serpente meio humanoide. Nesta versão, ele explica que foi amaldiçoado e transformado em uma cobra por uma bruxa, e a fera conta a Bela que ele seduziu uma órfã, foi perdoada pela Bela. Realmente é um tema muito pesado, turma. O simbolismo está espalhado por todo o conto, e a besta e sua eventual transformação representam medo e confusão sexual, evoluindo para a maturidade. A rosa dada pelo pai a Bela é um símbolo de virgindade e a aceitação do pai ao crescimento e amadurecimento da Bela, que já estava ficando adulta. O símbolo da serpente significa o desejo sexual e a luxúria. A história real. É agora que o negócio vai começar a ficar interessante, turma. Pois de acordo com informações do portal britânico The Sun, a história real começa em 1537 em Tenerife, quando um homem chamado Petrus nasceu com a rara condição chamada hipertricose, também conhecida como síndrome de Ambras,
que causa o crescimento anormal de pelos. Ele meio que fazia cosplay do Coisa da família Addams. Como ele tinha aparência em comum, quando completou 10 anos, o pai do garoto, agora apelidado de Menino Lobo, o deu de presente para o rei da França, Henri II. Ele foi mantido como um animal em um zoológico chamado Royal Zoo. Que coisa triste, hein, turma? No entanto, assim que o garoto começou a aprender a ler e escrever, rapidamente ele ganhou o respeito das pessoas que estavam em torno dele, e Petrus tornou-se fluente em francês, italiano e latim, e ele ficou tão inteligente quanto a Fera, aquele personagem dos X-Men. É brincadeira, tá, turma? Em busca de um amor. Mesmo conquistando quem estava ao redor dele, era difícil para o garoto lobo encontrar um amor, pois as mulheres não conseguiam ver além da aparência monstruosa que ele possuía. Entretanto, assim como na animação, a esperança ainda existia dentro dele. Sabendo disso, a rainha da época encontrou uma esposa para Petrus, uma mulher chamada Catherine. Com medo dela recusar, a rainha não contou sobre a aparência do noivo até o dia do casamento. Final feliz. Após Catherine descobrir a verdade, ela começou a olhar para além da aparência incomum de Petrus e se apaixonou pelo homem corajoso que passou a vida lutando contra a doença rara. Eles se casaram e o casal teve 7 filhos juntos, e 4 deles também foram atingidos pela hipertricose. E Petrus e Catherine viveram como nobres e se estabeleceram na Itália. Esta história de amor durou até 1618, ano em que a fera da vida real morreu. A animação da Disney foi inspirada no livro La Belle et la Bête, de 1740. Será que eu falei certo? Eu não sei. Mas continuando. Escrito por Desculpa, turma. Escrito por Gabriele Suzanne. A história do livro foi inspirada na vida do casal Petrus e Catherine. Há também outra teoria que diz que A Bela e a Fera foi inspirada em outro romance francês, que conta a história de uma menina sequestrada por uma fera. Mas aí é outra história, né, turma? E falando nisso, qual história vocês gostaram mais? O verdadeiro conto ou a história real? Poste a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. E poste também qual o próximo conto que vocês querem ver aqui no canal. O tema mais pedido será o próximo. E se vocês gostaram deste vídeo, curtam e compartilham com seus amigos. E se não é inscrito, inscreva-se agora e junte-se à turma dos mistérios. E me sigam nas redes sociais e fiquem por dentro de tudo sobre o universo misterioso. E meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pelo carinho e atenção que sempre recebo de vocês. Eu desejo tudo de bom e de melhor a todos. E nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Mysterium TV. Tchau!